estava pensando o que pregar, estava pensando em que palavra trazer, e eu fiquei então, Deus começou a fazer descer meu coração. Eu estava num tempo também muito cansado, e o Senhor disse: eu quero que você fale essa palavra, eu quero que você preste atenção, porque nada é por acaso. Se você está aqui é porque você precisa estudar isso. Queridos, é interessante, essa palavra Paulo escreve à igreja de Corinto, na sua segunda epístola. Mas é interessante notar que todos os personagens bíblicos não eram em primeira análise, nem em segunda, e talvez nem em terceira análise, alguém que se adequava aos propósitos de Deus. E é claro que nós estamos olhando e falando do ponto de vista humano, porque se trata de pessoas com caráter duvidoso, pessoas problemáticas, pessoas com pouca fé, pessoas com variados problemas, enfim, pessoas imperfeitas, pessoas como eu e como você. Há alguém perfeito aqui? Levante sua mão. Só a minha filha? Você também? Não, é só para demonstrar, é que a família é muito, né? Então dê uma olhada para essa pessoa bonita que está do seu lado, já que não tem ninguém perfeito. Você diz assim: essa palavra é para você, que é imperfeito, como o pastor e a filha do pastor. É interessante, queridos, que quando nós falamos sobre personagens que Deus usa, né, parece que esses personagens eles não passam por processos, dificuldades. Quando nós costumamos falar de profetas, de sacerdotes, de homens e mulheres que foram usados por Deus na Bíblia, nós contamos apenas o desenrolar da história. Ficamos a pensar que essas pessoas não passaram por angústias, medos, dificuldades, né? Quando Neemias, por exemplo, ele foi reconstruir os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que haviam dificuldades tais, o medo era tanto, pessoas com pensamentos contrários, adversários, inimigos, que era com uma mão edificando o muro e com a outra mão, com a mão da espada. E há momentos que nós estamos assim. Então, quando nós falamos sobre homens que tiveram vitória, romperam, nós quase nunca paramos para pensar que eles passaram por muitas dificuldades. Aquilo que comumente nos últimos anos, 3, 4 anos, se fala de processo. Então eu costumo falar que alguns pregadores vão romantizar a Bíblia, né? Eu uso muito o exemplo de José. Eu vi alguns pregadores dizendo que de repente José foi levado cativo pelos seus irmãos com aproximadamente 17 anos e de repente, pastor Ivan, era governador do Egito. Como assim de repente? Para quem lê a palavra sabe que foram muitos processos, muitas dificuldades. Toda vida que você vê alguém no lugar que está, saiba que muitos processos levaram aquela pessoa até aquele lugar. Nada é por acaso. Você já escutou uma pessoa que tem mais experiência, né, que está ali? Imagine que você está no ramo de trabalho e você vai conversar com o seu chefe, ou uma pessoa que já viveu mais do que você, e você está naquele problema que para você é insolúvel. E de repente, quando você compartilha
aquela dificuldade com aquela pessoa mais experiente, muitas vezes vem um sorriso. E a pessoa diz: ah, filho, aquele teu coração, nós vamos resolver isso. Porque alguém que já passou por esse trâmite, já passou por essas dificuldades, já conhece a vida. Então eu quero dizer a você que está aqui que Deus tem uma palavra para a tua vida poderosa. Mas nós não podemos romantizar a Bíblia. Já falei outra hora que alguns pregam que a percepção que nós temos é que o camarada teve um problema de manhã, à tarde ele orou e de noite deu uma vitória. É assim que acontece na sua vida? Não. Você tem um problema hoje, de tarde você ora e de noite Deus vem com a vitória. Pode acontecer uma vez ou outra, mas não é uma normalidade. Na verdade é processo que duram dias. Há outros processos que duram meses. Há outros processos que duram anos. Há processos que duram décadas. E ainda há processos que nós só vemos desenrolar depois que alguém morre. Meus avós não tiveram a oportunidade de ver ninguém convertido. Mas alguns se converteram depois da sua morte. Eu fui um deles. Então há promessas que estão lá e elas não caducam quando nós passamos dessa preternidade. Amém? Amém. Então, alguns vão romantizar a palavra. Mas todos nós passamos por processos. E a Bíblia está recheada de pessoas que passaram por processos. A Bíblia diz, por exemplo, sobre Sara. Sara era estéril. Você já pensou uma mulher que é estéril? E Deus, na sua eternidade, resolve fazer de uma mulher que era estéril, resolveu fazer ela mãe de nações, porque para Abraão ser pai haveria também uma mulher que foi mãe. Porque a partir do filho da promessa, muitas nações vieram. Raabe, lembra de Raabe? Raabe era da linhagem, né? Jesus é da linhagem de Raabe. Quando você vai procurar na árvore genealógica, você encontra uma prostituta. Na linhagem de Jesus, uma mulher que você não dava nada. Não era santa, também não era alguém que você pudesse esperar tanta coisa, mas está lá na linhagem de Jesus. Ela era prostituta. Pessoas imperfeitas, pessoas com problemas, mas está lá na palavra, pessoas que passaram por processos. Quem lembra de Noemi? Uma viúva pobre. Sogra de quem? Ruth. Imagina uma viúva, naquele tempo, uma viúva desamparada, perde seus filhos, ficam apenas suas noras. Alguém que passasse por Noemi e dizia assim: coitado dessa mulher. E Abraão, o homem que recebeu uma promessa gigante, pai, mas o tempo passa e ele fica velho agora demais para gerar filhos. Ele está agora impotente e quase aos 100 anos ele tem um filho. Posso brincar com você? Posso ou não posso? Olha para o irmão que está do lado e diga assim: ainda que você tenha quase 100 anos, não se preocupa, porque a promessa vai chegar.
homem. E Davizinho, o grande Davi, adúltero, assassino. Queridos, quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que esses homens não poderiam jamais ser esses heróis da fé, no qual nós contamos histórias sobre eles. Isaías, quando Deus fala com ele, Deus está atrás da revelação da sua majestade, e ele começa a dizer: ai, estou perdido, porque tenho lábios impuros e habito em meio a um povo que também tem lábios impuros. Será que Isaías falava palavrão? Vamos pensar que era só palavrão. Mesmo um que estava acusando os pecados de Israel, após diz isso. E a Bíblia diz que um anjo pega uma tenaz, uma brasa viva e toca nos seus lábios. E Jonas, tem algum Jonas aqui? Jonas, Deus manda ele para um lado, ele vai para o outro. Ele não está fugindo dos ninivitas. A Bíblia diz que ele está fugindo da presença do Senhor. Esses dias escrevi um vídeo dizendo: cuidado com Jonas. Cuidado com as pessoas que fogem da presença do Senhor. Tem gente que está fugindo de outrem. Não, ele não estava fugindo dos ninivitas. E se você está fugindo de alguém, você está fugindo que Deus mandou você ir para essa pessoa, você está fugindo da presença de Deus. E cuidado, que você abraça a pessoa, você sobe no barco com aquela pessoa e de repente descobre que você está quase perecendo também, porque você trouxe para junto de você alguém que você não deveria. Aí você traz alguém que é infrutífero, fala da vida de todo mundo errado, mas essa vida dessa pessoa que é tão certa não vai para frente em nada. Cuidado, que você vai passar a ser estéril, vai passar a não frutificar, porque você está trazendo para junto de você alguém que Deus quer tratar. Cuidado. E Pedro negou Jesus. E Pedro era assim, ó. A Bíblia diz que Jesus tinha 12 discípulos. Eram 4 grupos de 4 grupos de 3. E Pedro era do grupo mais chegado. Pessoas imperfeitas. E Timóteo, pastor Timóteo, tinha úlcera. Imagina, estamos no culto a 2.000 e lá, e de repente alguém pergunta: cadê o pastor Timóteo? Veio ao culto? Aí alguém grita: veio não. A úlcera atacou ele e ele está em casa, só Deus. Ele não está bem. De forma que eu quero pregar hoje subordinado ao tema: Deus usa pessoas imperfeitas. Dê uma olhadinha para a pessoa que está do lado e diga assim: você é uma pessoa imperfeita. Essa palavra é para você. É para você. É para você. Fala para mim, é para você. É isso aí, é para nós. Aleluia. Deus usa pessoas imperfeitas, e pessoas imperfeitas no nosso métier são chamados de vasos rachados. Quem é vaso aqui? De Deus? Amém. Ah, você estava bem com o culto. Muda a música aí, cara. Bota para mais animado. Eu vou ficar muito animado. Quem é vaso de Deus? Quem é vaso? Aleluia. Aleluia.
Amém? Amém. E Jesus vai falar: se alguém não fizer, não for como uma criança, não herdará o reino de Deus. Assim como o vaso rachado, Deus usa uma criança para falar de fragilidade. De fragilidade, de simplicidade, da beleza da vida. Em outras palavras, Ele está dizendo: se você não olhar para o outro e se tornar como Ele, ou ter misericórdia dele, ou se colocar no lugar dele, você não poderá entrar no reino dos céus, porque o nosso Jesus foi alguém cheio de compaixão. Quando você olhar para o irmão, não olhe para os problemas nem os defeitos dele, olhe com compaixão. Olhe com compaixão. De repente nós precisamos entender que o Senhor olha para Paulo em determinado momento, e a Bíblia diz isso, e eu acho maravilhoso, porque quando nós estudamos sobre a vida de Paulo, não houve outro homem como ele no Novo Testamento, a não ser Jesus. Mas 2 terços do Novo Testamento é escrito por Paulo. Paulo é um baluarte, Paulo é um implantador de igreja. A história nos fala que dos 100 maiores nomes que influenciaram o mundo, Paulo está entre os 10 maiores. Paulo é um influenciador, Paulo é um implantador. Hoje nós somos norteados pela palavra no Novo Testamento porque Paulo escreveu. Paulo é o cara. Mas de repente, no momento da vida de Paulo, Paulo está fragilizado. Paulo está o quê? Porque ele é um vaso de barro. E vaso de barro às vezes está rachado. E num vaso apenas pelo medo, às vezes pelo pecado, mas pelo medo, por problemas, dificuldades. E Paulo agora está numa situação muito complicada. Paulo está no meio de uma crise. Paulo começa então, a Bíblia fala do texto que ele está dizendo assim: numa crise, porque Deus não cura da sua problemática dos olhos. E é por isso que Gálatas ele começa a escrever e vê, diz, com grande letra eu escrevo. Paulo agora está numa situação muito complicada. E aí o texto assim: mensageiro de Satanás para esbofetear. Paulo está sendo açoitado. E Paulo entra numa crise. E nessa crise ele diz assim: por 3 vezes pedi ao Senhor para que me levasse. E Paulo, quando chega na crise, no auge da crise, ei, vou fazer um parênteses aqui. Tem horas que Deus deixa você ir no auge da sua crise. Parece que Deus não fala mais, parece que Deus silencia, parece que Deus não responde mais, parece que de nenhuma forma. E olha que por vezes essa demora de Deus falar não é uma semana, não é um mês. Às vezes Deus silencia um ano. Deus já silenciou comigo um ano. E eu queria: fala comigo, Deus. E nesse auge, a Bíblia diz que o Senhor fala com Paulo. Disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O Senhor está dizendo para Paulo: Paulo, é exatamente na tua fraqueza que o meu poder se encaixa. Olha para o irmão que está do lado e diga assim para ele: é exatamente na tua fraqueza. Porque você é uma pessoa imperfeita. Você é um vaso rachado. Que o poder de Deus se encaixa perfeitamente na tua fraqueza. Ainda olha para ele e diz: digo mais. Você veio aqui nesta noite
às vezes até para orar. Você está tão cansado. Às vezes você está tão sem fé. Alguém me disse ontem, pastor, às vezes nos falta fé, né? Eu disse, às vezes nos falta. Não fé em Deus, mas fé no Pai, que tem coisas melhores para nós. Que ainda que você tenha perdido o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da sua vida. Ainda que na sua imperfeição você tenha tomado caminhos equivocados, e no meio do caminho que você estava trilhando, e o verdadeiro caminho é Jesus, você olhou para o lado e entrou por uma porta e se desviou durante algum tempo. Mesmo você agora retomando o caminho verdadeiro que é Jesus, você não deixa de ser alguém que Deus tem um propósito perfeito e único, porque Ele conhece você e hoje Ele está dizendo: o meu poder se encaixa na sua fraqueza. Deus não precisa da sua força e Deus não precisa da tua perfeição. Deus precisa apenas da tua obediência. Que às vezes eu estou sem força, mas eu posso escolher ir para cá e não ir para cá. Deus, eu vou obedecer, mas eu vou me prostrar aqui, porque eu estou sem força. Pasmem! Deus não precisa da força, Deus não precisa da perfeição, e Deus também não precisa da tua inteligência. Na verdade, o que Deus precisa de nós é que nós nos curvemos diante dele em rendição. Assim Ele vai manifestar o poder dele através de nós. Amém? Olha para a pessoa mais bonita que tem do seu lado, você ama isso. Eu quero te dizer algo. Talvez você não saiba, mas você é uma peça necessária para o projeto que Deus elaborou. Ei, preste atenção. Deus elaborou um projeto na eternidade, que no ano de 2024, uma igreja chamada Igreja IGV Reino estivesse plantada na cidade de Gravatá. E que nesse dia, que de hoje, 6 de outubro de 2024, você estaria aqui. E Deus está trazendo, dizendo para você que você está no projeto dele. Você está no projeto que ele está montando. Você é uma peça fundamental. Talvez você se ache menos do que nada, mas Deus quer usar você no projeto que ele elaborou na eternidade. Só você que crê nisso, por favor, diga glória a Deus. Eu já contei para vocês, mas eu quero contar de novo. Você é um vaso rachado, uma pessoa imperfeita, e Deus usa pessoas imperfeitas. Mas talvez você que esteja aqui dizendo: como é que Deus vai usar a minha vida? Eu sou imperfeito. E é nessa hora que você começa a se encaixar nessa palavra, nessa hora que você começa a entender o que é que você está fazendo aqui. Na verdade, como é que Deus vai te usar? Eu lembro que há muitos anos atrás havia uma peça teatral baseada em João capítulo número 5, que fala do tanque de Betesda. Você lembra do texto? Havia um paralítico que ficava junto ao tanque. Na verdade, muitos enfermos, muitos paralíticos, pessoas das mais variadas enfermidades. Havia ali um tanque. E a ideia que se tinha que quando as águas se moviam, o primeiro que chegasse nas águas era curado. E havia um homem que nunca chegava nas águas, porque sempre chegava outro primeiro. E quando montaram essa peça teatral,
O homem que desce as águas não é um paralítico, é um médico. E quando ele está descendo ao tanque, entrando nas águas, o anjo que movia as águas põe a mão no peito dele e diz: pare. Qual é o motivo que ele traz aqui? Ele diz: eu quero ser curado. Você quer ser curado de quem? Ele diz: eu sou melancólico. Não vê? Eu sou alguém triste. Eu não sorrio mais. Não há mais brilho no meu olhar. Então o anjo olha para ele, Helena, e diz assim: mas filho, aonde estaria o teu poder se não fosse a tua melancolia? É justamente da sua melancolia que todos aqueles que chegam, não com problema físico, mas da alma, quando eles começam a falar, você entende porque o processo da alma. Você entendeu por vida o que é ser alguém melancólico. E todos que chegam ali saem consolados, como se curados estivessem, como se você tivesse dado uma vacina, um remédio tão poderoso, que eles saíssem dali consolados, porque o teu poder está exatamente naquilo que você acha que é uma fraqueza. Então seja necessária uma pergunta para você, ou uma afirmação para você nesta noite: será que aquilo que você chama de fraqueza, você que está aqui, na verdade não é um mecanismo que Deus usa para abençoar alguém? Possivelmente aquilo que você chama de fraqueza, Deus chama de capacidade de compreender o outro pela própria experiência. Quando tive a crise de ansiedade, pânico, eu dizia: Deus, o que é isso? Poucas pessoas sabem. Se você não sabe, talvez nem tanta, não sejam tão poucas assim. Muitas vezes subi a esse altar com a igreja cheia e me segurei no culto para não desmaiar. Depois de um mês que tive a crise, eu tinha medo de subir aqui. E eu dizia: eu vou cair na frente de uma igreja cheia. Eu comecei a ter medo de ter medo. Me lembro que uma vez, fazendo feira com o Fabiano, eu comecei a ter uma crise. O mundo começou a girar, uma sensação de desmaio. Tirei um comprimido da carteira e tomei. E eu disse: Deus, aonde isso vai parar? Medo do medo. Eu não estava num processo de pressão, estava fazendo feira. Mas é engraçado porque depois disso eu pude compreender tantas pessoas com processo de crise e ansiedade, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas que estavam perdendo seus trabalhos, pessoas que eram criticadas como se preguiçosos fossem, tantas pessoas que nós podemos ajudar. Porque aquilo que um dia eu chamei de fraqueza, na verdade era o que Deus queria me usar
Então aprenda. Aquilo que você hoje que está aqui, ou que me vê pela internet, pode estar chamando de fraqueza, Deus chama de instrumento. Aquilo que você chama de limitação, Deus pode estar chamando de capacidades de ajudar o outro que tem o mesmo problema que você tem. Abra aqui, por favor, novamente, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. É por isso que o apóstolo vai dizer assim: é Ele. Aqui parece que está cortado. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Aí ele fala, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Aí, sabe o que essa palavra está dizendo? Nós podemos consolar o outro pela mesma consolação que um dia nós somos consolados. Aleluia! Você está dizendo que é limitação, e Deus está capacitando. Uma das coisas que eu aprendi é que tem coisas que Deus não vai tirar da minha vida. Deus não curou Paulo do seu problema de vista. Deus não tirou Paulo do corredor da morte. Mas Paulo era um homem que tinha uma alma adocicada, porque Paulo sabia da soberania de Deus. Ei, presta atenção, meu irmão, minha irmã, você está dentro da soberania de Deus. Aprenda a conviver com as coisas que te acontecem. Aprenda a tirar o melhor daquilo, porque com a mesma capacidade, com a mesma consolação que um dia Deus consolou você, Deus vai consolar através da sua vida pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Você que crê nisso, então adore, exalte, glorifique ao Senhor e diga: a minha luta tem um propósito, a minha luta tem um propósito. Algumas vezes as pessoas me perguntam assim, Alex, depois que eu atendo em gabinete pastoral, alguém diz: pastor, o senhor é formado em psicologia, né? Eu digo: não. Psicanálise incompleto dentro dessa área. Então o senhor é formado nisso? Eu digo: não. Meus cursos são outros. E quando nós falamos com o senhor, parece que o senhor sabe o que está passando dentro da minha alma. Onde foi que o senhor aprendeu isso? Eu vou te falar. Caminhando pelos desertos da vida, aprendendo com meus erros, deixando Deus me levantar depois de cair no pecado. Quantas foram as vezes? Sabe uma coisa, e não está aqui escrito, que eu quero dizer para você. Aprenda que você é apenas um ser humano. Você é um ser humano como Adão, como Eva. Mas você não pode cometer o mesmo erro de Adão e Eva, que quando pecaram se esconderam de Deus, e Deus grita na geração do dia. Não era como nós conhecemos por volta de 6 horas, era mais cedo, que havia luz. E o Senhor fala: Adão, Eva, onde vocês estão? Será que Deus não conhecia a localização de Adão e Eva? Não era sobre onde ele estava. A pergunta é: o que
Sabe, Lenilda? Toda vida que você errar contra o Senhor, não se esconda. Vá para os pés do Senhor e diga: eu pequei. Ainda que o diabo te acuse, que faça menos do que nada, e ele vai fazer, vai tentar fazer. Lembre-se que o nosso Senhor é advogado. E mais do que isso, se você estudasse um pouquinho de Bíblia, você ia saber que Ele é o nosso advogado de defesa. E mais, toda a vida que você já foi comprado pelo sangue do Cordeiro, o diabo quiser apontar o teu pecado, o sangue de Cristo é levado em consideração, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. É esse sangue que nos justifica. E se Ele nos justifica, quem é que vai nos condenar? Você crê nisso? Amém. As pessoas perguntam então, pastor, como é que o Senhor sabe? Eu digo, depois de ser tratado por Deus pelos desertos da vida, Deus não me trouxe aqui por acaso. É por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 5, verso 3 a 5, ele diz assim: que há tribulação. Tem alguém passando por tribulação aqui? Levante sua mão. Ninguém? Ou todo mundo? Que a tribulação gera paciência. A tribulação gera paciência. A paciência gera experiência. A experiência gera esperança. E a experiência em Deus não confunde, não desaponta. E por que não desaponta? Porque Deus está treinando, te ensinando que as nossas trincas e rachaduras desse vaso chamado eu comunicam algo para alguém. Talvez você que esteja aqui não esteja entendendo muita coisa da sua vida nesse exato momento. Mas você é alguém, um cristão que passou pelas mesmas coisas que Paulo. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, Paulo diz assim: de todos os lados, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Ei, crentes, preste atenção. Você não foi chamado para viver na praia, na sombra fresca com água de coco. Eu quero dizer, desde que o mundo é mundo, que o cristão é cristão, estamos numa luta. Não se foge a um crente nas águas tranquilas, mas se foge a um crente nas dificuldades da vida. Você é forjado na dor. Então, quando você estiver na dor e na pressão, não pare, não pare, não pare, não pare, porque a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Deus está reservando algo glorioso para você. Pessoas que estão querendo parar e desistir, não pare. Muitas vezes eu quis parar e o Senhor disse: não pare. E aqui estou eu para dizer que vale a pena continuar. E como foi pregado semana passada, muitas vezes você vai estar cercado de um lado, cercado do outro lado, o inimigo atrás, o mar sobre a frente, e o Senhor vai dizer: não pare de marchar. Você pegou aquela palavra e na segunda-feira você disse: eu vou marchar, eu vou marchar, eu vou marchar. Ei! Você não marchou. Eu vou te contar o segredo do sucesso. O sucesso não é ter tudo. O sucesso, o maior sucesso,
é você continuar fazendo aquilo que você se propôs a fazer e não parar. Deus já te deu a instrução. Deus já falou no teu coração. Agora é hora de marchar. E aí, isso nem está na palavra. Perdão, no que eu escrevi aqui. Você está dizendo, Senhor, fala comigo. Deus disse, já falei. Fala comigo, Senhor, já falei. Sabe por que Deus está em silêncio com você? Porque Ele não vai te dar uma segunda direção sem que você obedeça a primeira. Enquanto você não obedecer a primeira, Ele não vai dar a segunda, porque ninguém pode ser fiel no muito sem ser fiel no pouco. Deus te mandou fazer, vai lá e faz. Quem está pegando essa palavra aqui? Amém. Amém ou não amém? Amém. Deus disse marcha. Mas você está com medo. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai ficar encurralado. Deus vai fazer você voar. Diga para o irmão que está do lado. Deus vai fazer você voar. Deus vai fazer você voar. Você não quer voar. Deus vai fazer você voar. Vivemos uma geração que nem mais crê naquilo que ouve. Mas eu vou te dizer, mesmo você não crendo, há um texto eclesiástico que o Senhor fala: eu faço como a águia faz com os seus filhos. Quando a águia vai ter seus filhotes, ou seu filhote, leva para alto do penhasco, um lugar inacessível para predadores. E ali ele pega os galhos e parece um engenheiro de forma miraculosa. Ele coloca os galhos virados para fora, as pontas viradas para fora, para deixar aquele ambiente mais gostoso possível. A águia cresce. E a águia mãe vem trazendo alimento todo dia. A águia agora precisa dar os primeiros passos. O ninho já está grande. Mas a águiazinha não quer sair do campo. A natureza da mãe águia começa a pegar aqueles gravetos e agora mudá-los de direção. Começa a colocar as pontas para o lado de dentro, deixando desconfortável até que a águia pule para fora. Quando a águia pula para fora, a mãe vai empurrando. Vem cá. A mãe vai empurrando a águia. Você sobe aqui. Ó, devia ter chamado um rapaz, né? Vai ser a águia assim. Não, fica aqui a águia. É tu mesmo. Você é a águiazinha. É a águiazinha. E a águiazinha está lá. Aí ela vai, a mãe, abre a boca. Aí a águia diz assim, tá bom demais. Aí ela pula para fora. Aí a águia mãe diz, pula. Tu quer pular? Por que você não quer pular? Está confortável? Não, desconfortável. Então, mas pula. Eu vou te pegar. Eu vou te suster. Eu não vou deixar você se arrebentar no chão. Tá de salto. Tá ruim. Mas a águia mãe disse, você vai ter que voar. Deus está colocando, presta atenção, a sua alma está inquieta.
Você quer mudar alguma coisa? Já pensou sair do emprego? Já pensou sair da igreja? Já pensou acabar o casamento? Já pensou para se mudar? Você está inquieto. Sua alma está angustiada. O tempo passa e você não vê as coisas se movendo. E Deus começou já o processo dessa inquietude. Começou a colocar gravetos escolares dentro do ninho e você está inquieto. E aquilo que estava incômodo ficou mais incômodo. E de repente você começou a ter dificuldades com o marido, com a mulher, com o vizinho. E já o emprego já não é tão bom. Você, que é o mesmo de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, quem mudou foi você está inquieto. Porque Deus tem algo melhor para você. Deus quer fazer você voar. Mas você olha e diz, é muito alto, eu estou de salto. Eu não quero. E o Senhor diz, mas eu prometi, eu vou fazer. Mas você olha para dentro de você e diz, Senhor, mas o Senhor não sabe dos meus pecados. Eu sou um vaso rachado. Aí o Senhor diz, você não pegou-me de surpresa, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu já sabia que você era assim, mas eu também olho para o teu coração desejoso, dizendo, Senhor, me ajuda, eu não estou aguentando mais. Aí, querido, eu quero dizer para você que Deus está no controle. Aí chega uma hora que Ele vai te colocando assim, ó, não tem jeito. Haverá uma situação tão desconfortável que você vai até dizer que foi o diabo. Não é o diabo, é Deus te colocando. Já que você não vai, Ele faz você tocar nas águas para que o mar se abra. E no meio disso está o vaso rachado. Levanta a mão, só o vaso rachado. Como faço? Paro tudo, pastor. Ou continuo caminhando com Deus. O louvor pode subir. Eu vou te contar uma história para encerrar. Você é o quê? Olha aí que eu vou contar falando que você é. Às vezes não é. É um vazio pequeno. Às vezes um vazio maior. Há uma história de um homem que tinha 2 baldes. 2 baldes. E aquele homem ia até o rio, distante da sua casa, e pegava aqueles 2 baldes com água e trazia para regar o seu jardim na frente da sua casa. Mas à medida que ele ia trazendo, um balde estava rachado. E um belo dia, um dos vasos olhou para aquele vaso rachado assim: você não serve para nada. Você não está dentro do propósito para qual o nosso dono nos quer. E aquele vaso ficou então triste. No outro dia, quando o dono foi pegar aqueles 2 baldes, colocou numa madeira, um de um lado do outro, pegou água. Ele disse: Senhor, eu não sirvo para o teu propósito. Porque quando nós chegamos na casa para regar as plantas do teu jardim, já está tudo seco, pouca água tem para derramar. Só que aquele homem disse: vamos fazer o seguinte, amanhã eu quero te mostrar uma coisa. Aí ele colocou
água dos baldes. E disse: vá olhando, observando o caminho. Perceba que um caminho está todo florido e o outro está todo devastado, seco. E aí, quando chegou na frente da casa, ele disse: é verdade, o vaso disse. Pelo caminho que o Senhor me coloca, pelo lado esquerdo, está todo florido. E o outro está todo seco. Aí o Senhor disse assim: nem sempre aquilo que pensam sobre você, o projeto que alguém pensou para você, vai ser da forma que eu desejei que você fosse. Porque eu encho você para você produzir vida. E você não produz vida só naquele jardim. Por onde você passa, você vai deixando vida. Quem está entendendo essa palavra? Aleluia. Fica de pé, por favor. Olha aqui para mim, não despeça, não vai no banheiro, não faz nada. Quem sabe você é um melancólico naquela peça. Quem sabe você é aquela pessoa que está dizendo: como posso fazer a obra de Deus assim, dessa forma, com limitações? Deus quer consolar outras pessoas através da sua vida, pelo aquilo que você já passou. Você é um vaso rachado, mas por onde você passa, a vida. Por onde você vai, a vida. Ei, preste atenção, essa palavra é para você, vaso imperfeito, vaso rachado. Você está aqui nessa igreja porque Deus trouxe você aqui para ser tratado, para ser curado, para que possa ir dar muito fruto. E não adianta, você pode não estar entendendo o processo que Deus está fazendo com você agora, mas é Deus colocando os galhos agora pelo lado de dentro do ninho e dizendo: eu estou fazendo isso para que você voe, para que você voe. Glória a Deus. Está desconfortável, você está angustiado, mas é somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho, diz a canção, é descansar em mim. Fecha teus olhos. Você que está aqui nessa noite entendeu essa palavra. Você veio aqui e aprendeu que a graça do Senhor te basta, que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, ele se encaixa na tua fraqueza. Ei, presta atenção no que eu quero te dizer. Deus está moldando você. Sabe as suas limitações? Deus vai usar elas. Deus vai usar elas. Ei, vaso imperfeito e vaso rachado, não desista do Senhor. Porque Deus não é um Deus que se coloca dentro de uma caixinha. Deus não perdeu o controle. Pare de se comparar com as outras pessoas. Há uma maldição na comparação, porque Deus te usa de tal forma e usa outra pessoa de tal forma
mais difícil da minha vida, quando cheguei no fundo do poço de todas as áreas, área espiritual, ministerial, financeira, e todos os dias escutava essa canção e eu dizia: como posso ser usado se eu hoje não sou um case de sucesso? Hoje eu não sou aquilo que alguém possa dizer superou. Hoje eu sou alguém que só deu meu exemplo de vitória, mas era Deus apontando para o futuro. Toda vida que Deus faz uma promessa, Ele está te mostrando o futuro. Ele está te dando uma visão de futuro. Há 8 anos atrás, quando cantava essa canção, eu jamais imaginei que um dia eu poderia estar voltar pregando no dia 6 de outubro de 2024 na Igreja Reino, porque Deus estava dizendo: eu estou te mostrando o futuro. O nome disso é promessa. Mas eu dizia: Deus, então me dá para amanhã. E o Senhor dizia: você não está preparado para eu te dar agora, mas eu estou te preparando. Mas aquilo que eu prometi eu vou fazer. Deus vai mudar a sua história, meu irmão. Está longe, Deus vai trazer para perto. Não é o tempo que está se esgotando lá, é a porta que Deus está abrindo aqui. Deus está dizendo: estou abrindo uma porta melhor, porque te vi, porque alcancei, sei das tuas lutas, das tuas dificuldades. Estou trazendo você de volta. Glória a Deus. Tem alguém aqui que quer parar? Tem alguém aqui que quer deixar de ser vaso? Deus está dizendo: deixa eu te usar para curar. Porque da mesma forma que um dia você foi consolado ou está sendo consolado, você vai consolar muitos pela consolação que Deus te dá nesse dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.